Fala pessoal, aqui é Camila Cerdeira e no vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre o outro perigo da história única. Mas para isso a gente tem que entender o que é o perigo da história única. Isso é uma referência ao TED Talk feito em 2019 pela escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, a quem eu não vou entrar em detalhes. Mas a gente vai falar sobre esse TED Talk específico dela, que ela fez. Eu vou deixar aqui embaixo o link tanto para o TED Talk, que tem legenda em português, para quem quiser assistir, como para o livro que foi feito em cima dele, que aqui no Brasil é publicado pela Companhia das Letras, se não me engano. Então vai ter o link tanto para a compra do livro como do TED Talk em si. O que a Chimamanda fala? Ela vem falar sobre essa questão dos estereótipos e como grupos minoritários são reduzidos a uma única narrativa com base nesses estereótipos. Ela é uma mulher nigeriana de classe média, cresceu, se não me engano, a família dela era ligada à universidade. Então, ela tem essa experiência de não ter passado realmente muitas necessidades. Ela passou algumas, teve algumas questões políticas na Nigéria que foram realmente bem complicadas, mas ela, em geral, é uma mulher de classe média. E aí ela imigra para os Estados Unidos, onde ela vai estudar escrita narrativa, escrita criativa, e na Universidade dos Estados Unidos, quando ela tinha imigrado, ela começou a sofrer essas questões de as pessoas tinham expectativas delas que não condiziam com a realidade. Por exemplo, numa aula que ela tinha que apresentar um texto, o professor pegou e disse que o texto dela não era legitimamente africano. O que ele quis dizer com isso é que os personagens da história da Chimamanda se pareciam demais com ele. Se pareciam demais com homens brancos de classe média com educação formal. Eles esperavam uma história que fosse baseada, por exemplo, pessoas passando fome, pessoas passando necessidade ou sofrendo grandes violências. Porque esse é o imaginário popular que se tem em cima da África. Então você tem esse imaginário de que a África é um local exótico, onde a população é extremamente carente, que sofre violências muito fortes, que tem essa coisa da fome. Mas isso não é necessariamente a realidade. Existem essas questões, a gente não vai fingir que não existe. Mas também existem outras questões e outras narrativas dentro da África. Primeiro, vamos começar que comumente as pessoas tratam a África como se fosse um país e esquece que a África é um continente e que existem diversos países, se eu não me engano tem uns 50 países na África, algo em torno disso. E cada um tem a sua pluralidade, tem os seus peculiares, né? A sua questão cultural, a sua questão étnica, a sua questão econômica. Então, a realidade dentro dos países da África não é a mesma. Assim como aqui no Brasil, a gente tem diversas narrativas dentro do Brasil que não são exatamente o que o povo estrangeiro, né, imagina do estereótipo do que é a vida do brasileiro. Então, ela começa a falar sobre essa questão de como essas narrativas únicas reduzem pessoas minoritárias. Isso não vale apenas para a questão racial, a gente sabe que isso também vai valer para outros tipos de minoria. Pessoas PCDs, pessoas da comunidade LGBT, a gente sempre é reduzido a essa narrativa de dor e sofrimento, da ideia de que toda pessoa trans não é aceita, que toda mulher trans ou travesti tem que se prostituir, de que toda pessoa bissexual é promíscua, que um estereótipo que teve por muitos anos, que foi extremamente nocivo, especialmente ali na década de 80 para 90, é que todo cara gay tinha AIDS, e a ideia de que AIDS é uma sentença de morte, de que é uma doença que você não pode tocar na pessoa, que essa pessoa se torna um pária. E hoje em dia a gente sabe que não é assim, que a realidade de pessoas soropositivas é outra. Então a gente tem essa construção de narrativas únicas negativas que estão prejudicando a imagem das pessoas de grupos minoritários e fazendo com que a gente perca a noção humana. A gente passa a encarar essas pessoas como pessoas dignas de piedade ou de pena, algo nesse sentido. E não é verdade. O problema é, eu venho sentindo que a gente tem migrado para um outro perigo, para uma outra narrativa única. A gente claramente está tendo essa discussão de nós não somos apenas nossas dores, nós não somos apenas os nossos sofrimentos, a gente não é só essa narrativa de dor. Até porque quando a gente fala sobre narrativa LGBT, eu vou falar agora especificamente de narrativa LGBT, a gente cresceu principalmente ali dos anos 90 para o começo dos anos 2000, com muitas narrativas de dor e sofrimento. A gente tem a trope do burial gays, onde pessoas LGBTs morrem
dentro da trama como uma punição por ser gay, muitas vezes. A gente tem essa coisa de casais que nunca ficam juntos, do queerbaiting, que é algo muito forte, dessa ideia de casais que são sempre subtextos, que nunca são assumidos, que nunca se tornam reais. Então a gente vem lutando muito para ter uma representação positiva e ter algo que seja benéfico para a comunidade LGBT. O problema é que eu sinto que agora a gente está indo para o outro extremo da história única, que é achar que agora toda a história LGBT precisa ser completamente positiva e positiva de um único jeito. Eu percebi isso principalmente com a estreia de Heartstopper. Heartstopper é uma série maravilhosa que eu amo, que eu adoro, que eu acho incrível, eu adoro os quadrinhos, eu adorei a série. Eu já assisti a série 2 vezes, pretendo assistir uma terceira ainda por cima. Mas eu sinto que se criou a ideia de que agora a gente só pode ter narrativas LGBT se for Heartstopper. Isso se deu principalmente quando a Netflix começou a divulgar a série que acabou de sair, que é First Kill. Pra quem não sabe, First Kill é uma adaptação de um conto da V. Schwab, da autora V. Schwab, né? Que vai apresentar uma vampira lésbica que se apaixona por uma caçadora lésbica. Então a gente tem essa história de vampiro com duas protagonistas lésbicas, que é algo muito interessante, que é algo muito legal, é algo que eu sempre quis ver, afinal sou um grande fã de Buffy. E muita gente, tipo, antes da série mesmo estrear, criou uma resistência com a série porque falou que, está muito sexualizado. Ok, vamos... Eita. Ok, vamos primeiro conversar uma coisa sobre história de vampiros. Desde o princípio, histórias de vampiros têm uma conotação sexual muito forte. E quando eu falo desde o princípio, eu quero dizer lá atrás, lá em Carmila, acho que é século XVIII, que é o que a gente pode considerar como uma primeira história de vampiro, assim. Acho que teve um outro antes dela, mas a gente usa como marco Carmila, que é uma vampira sáfica, uma vampira lésbica, e ela já tinha uma conotação sexual, ela já falava sobre essa questão da liberdade sexual, do despertar sexual. Drácula, que é o grande marco da narrativa vampiresca, também fala sobre isso. A gente tem isso desde então, com a ideia de que vampiro está muito associado à questão sexual. Eles sempre foram entidades muito sexuais, que têm essa representação da sexualidade, do despertar da sexualidade, do desejo sexual. Então é muito natural isso. A gente tem isso até em muitas produções modernas. Buffy, como eu já falei, ela tem muito disso do Angel ter essa representação de seu despertar sexual da Buffy. Você tem, por exemplo, The Vampire Diaries. Eu lembro que quando a série estava lançando, a gente tinha posters promocionais do trio protagonista pelado na cama. Então não é incomum que vampiros sejam sexualizados. Então não é que estavam sexualizando as protagonistas de First Kill porque eram duas mulheres, mas é porque uma história de vampiro geralmente é sexualizada. É uma coisa sobre desejo. E assistindo a série, eu digo que as meninas não são sexualizadas no sentido do male gaze, nesse sentido de voyeurismo para atrair e despertar o desejo nos homens que estão assistindo a série. A série é muito voltada pro público LGBT, sáfico mesmo. Ali a gente tá vendo duas garotas que são adolescentes tendo seu primeiro amor, tendo seu despertar sexual e se envolvendo. E as filmagens das cenas em que elas se beijam, em que elas têm alguma coisa, são sempre muito bem cuidadas, muito bem atenciosas, elas não são exploratórias. Então acho que não é justo a gente dizer que, tipo, tá hipersexualizando e se apropriando dessa ideia pornográfica em cima de lésbica, porque eu acho que a série não fez isso. Agora é uma série que é muito diferente de Heartstopper. É muito diferente de Heartstopper. Ela vai falar sobre questões de preconceito, ela vai falar, ela vai ter um clima completamente diferente, porque Heartstopper é uma comédia romântica, simples, fofinha, onde tudo dá certo, onde o crush que você achava que era hétero se descobre bissexual, onde a mãe que você tinha medo que te aceitasse, te aceita já de braços abertos, onde tudo sempre dá certo no final. Mesmo que em alguns pontos tenham questão de tipo, tem aquele cara homofóbico que pratica bullying na escola, mas
você vai se levantar contra ele, vai se resolver e vai dar certo. Então, Heartstopper é uma história muito otimista, é uma história muito bonita. Porque é bom que a gente tenha esse otimismo. Mas essa não é a única forma de escrever uma história. E essa não é a única narrativa que a gente tem. Eu acho que é muito importante a gente começar a perceber que contar todas as histórias LGBTs é importante. Não só apenas as que deram certo. Porque, como pessoa LGBT, para mim, é muito importante ver, ter o que me dê esperança, mas ter aquilo que também reflita o que eu vivi. Quando eu tava me assumindo, e isso já faz 12 anos, pra mim foi muito importante assistir Pretty Little Liars, que é uma série péssima, roteiro horrendo de ruim, cheio de buraco, mas que tinha a personagem da Emily, que era uma menina, filha de militar, que estava extremamente confusa sobre a própria sexualidade, que não sabia o que fazer e que foi descobrindo aos poucos. A mãe dela não aceitou ela de primeira, ela teve que lidar com isso, não foi fácil, ela teve o apoio das amigas, o que foi muito importante, e ver aquilo acontecendo concomitante com o que estava acontecendo comigo, que estava sendo exatamente do mesmo jeito, foi muito importante, porque eu me senti menos só. Eu não sei se eu assistindo Heartstopper, quando eu ia me descobrir, se teria o mesmo impacto, porque eu ia ficar olhando e vendo, eu não tenho isso e eu não consigo ter isso agora. Eu adoraria ter isso, mas eu não tenho. E agora? Eu tô sozinho. Então, é importante que a gente tenha esse leque de variáveis. Outra série que me ajudou muito a entender a minha trajetória, e na verdade não foi nem a minha, foi a trajetória da minha mãe, foi One Day at a Time. Porque One Day at a Time, quando a Helena se assume, a mãe dela faz de tudo para que seja tranquilo e que todo mundo aceite a Helena, mas em segredo ela tá com uma resistência e ela se sente mal por não aceitar tão perfeitamente bem a filha. E ela passa por uma jornada própria que ela não conta para Helena o que está acontecendo, ela guarda isso para si e ela vai lidar isso como um adulto tem que lidar. E eu acho que a passagem, o arco todo da Penélope lidando com a sexualidade da filha sozinha, fez eu entender muito do que a minha mãe passou quando eu estava descobrindo a minha sexualidade. Porque isso foi uma coisa que eu não pude conversar com a minha mãe. E aí eu assistindo a série eu consegui entender. Então, se eu nunca tivesse visto essa representação, eu nunca teria entendido a minha mãe e eu teria para sempre me ressentido. Então, algumas coisas são importantes a gente ver. É importante que a gente, sim, às vezes veja algumas histórias que sejam tristes, ou algumas histórias que tudo não termine bem. Porque a vida é assim, a gente não tem só momentos bons. A gente também tem momentos ruins, e a gente tem que aprender a lidar com esses momentos ruins. Então, eu acho que enquanto a gente procurar só coisas positivas, a gente não vai conseguir... A gente vai se prender nesse perigo da história única. A gente vai continuar perdido nesse sentimento de eu não sou o suficiente ou eu não consegui tudo que eu precisava conseguir. Porque a gente não está se permitindo entender que existem dias bons e existem dias ruins. Existe essa diversidade, de fato, do que acontece ao nosso redor. Então, eu tenho muito medo da ideia de que as pessoas achem que a gente só pode contar histórias positivas. A gente só pode contar histórias onde o casal fica junto no final. Isso me lembra muito a resistência que muita gente tem com The Half of It, que é Você Nem Imagina, também na Netflix, que o pessoal ficou muito chateado porque não é sobre aquele casal de meninas sáficas que elas não ficam juntas no final. Acontece que aquela série é sobre uma protagonista sáfica, que é lésbica, se eu não me engano, a Ellie Chu, e sobre a relação que ela tem com um amigo dela. O filme nunca foi sobre um amor romântico, mas foi sobre você perceber que amor pode ser qualquer tipo de amor, incluindo uma amizade, e como isso pode ser transformador. E o fato de você não ficar com a primeira garota por quem você teve uma crush, isso é normal, gente. A maioria das pessoas nunca fica com o seu primeiro grande amor, se é que era um grande amor, essa primeira pessoa de quem você gostou. E tá tudo bem. Isso não torna o filme ruim porque elas não ficam juntos. É só um fato da vida. Então eu acho que a gente tem começado a exigir muito essa história perfeita, polida, certa, onde nada dá errado. E esquecer que dar errado também é bom pra gente entender que tá tudo bem quando a gente dá errado.
Eu não sei se esse vídeo fez muito sentido, mas eu realmente queria muito discutir essa questão de vamos parar de exigir narrativas modelo, ou de só exigir narrativas modelos. Vamos ter também narrativas onde as coisas dão errado, onde tem problemas, onde tem situações para superar, porque eu acho que é importante a gente começar a processar essas outras coisas também. Nem tudo precisa ser Heartstopper. É bom que a gente tenha Heartstopper, mas a gente tem que ter outras histórias também. Eu sou Camila Cerdeira, eu vou ficando por aqui e tchau!